A liberdade é um valor que anda em alta nesses últimos anos, não é? Por exemplo, um certo político várias vezes diz que defende a liberdade ou que está do lado dela, falando isso até mesmo para uma pessoa se decidir se deve ou não se vacinar, ao invés de defender o cenário mais racional, a vacinação obrigatória da população como forma de combater a pandemia da Covid-19. Não estou contra a vacina. Se tivesse contra, Paulo Guedes, não teria assinado a medida provisória de dezembro do ano passado, destinando 20 bilhões para comprar vacina. Mas nós respeitamos a liberdade. Por mais que me acusam de atos antidemocráticos, são apenas acusações, ninguém mais do que eu respeita o direito de todos. A vacina não pode ser obrigatória. A gente pergunta, por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. Mas esse político está mesmo defendendo a liberdade? Bom, primeiro temos de saber o que é liberdade. E é sobre isso que se trata o episódio de hoje, o conceito de liberdade. É o conceito especificamente na filosofia política, mas ainda assim é o conceito de liberdade. O que é a liberdade? Ela pode mesmo ser usada para defender que as pessoas devem escolher se vacinar mesmo durante uma pandemia, por exemplo? Meu nome é Frank Willis e este é mais um episódio do Esclarecimento. Vamos começar entendendo o que é liberdade para John Stuart Mill. Mill assume que as pessoas são dotadas de liberdade, sendo ela quase restrita e podendo elas pensarem e agirem do modo que quiserem. A ideia por trás dessa noção mais larga de liberdade está nela possibilitar a ampliação do espírito humano e permitir que as pessoas busquem por si mesmo a felicidade. Por exemplo, quem sabe eu me realize ao ir ao cinema com a minha namorada ou até mesmo ao buscar uma maior qualificação profissional. Mas essa liberdade não se aplica a todos. Ela ocorre apenas nas pessoas que têm plena maturidade das suas faculdades e que podem se aperfeiçoar por meio da discussão livre e igual de ideias. Fora dessas e de outras condições, a liberdade só causa danos. Crianças, por exemplo, não são dotadas de liberdade, pois não têm a maturidade o suficiente nas tomadas de suas decisões. Elas podem, por exemplo, derrubar e quebrar algum objeto por certa inabilidade da sua coordenação motora. Elas podem cair e se machucar. Elas podem pegar um batom ou giz e sair riscando as paredes da casa e por aí vai. Além da liberdade não ser vista em todas as pessoas, ela pode ser restringida. A liberdade de uma pessoa só deve ser restringida quando alguma ação sua ameaçar, causar ou efetivamente causar um dano às outras pessoas. Só que essa limitação da liberdade deve ser muito bem justificada pela pessoa interessada em aplicar essa restrição. Por exemplo, caso uma pessoa deseje implementar uma política pública ou lei que leve à restrição do direito ao voto pelas mulheres ou à restrição da união civil entre pessoas do mesmo sexo, é preciso que haja uma boa justificação para isso e que ela seja compartilhada pelas pessoas. Caso contrário, não existindo motivo, a liberdade dessas pessoas deve ser preservada. Agora, com certa noção do que Stuart Mill tem de liberdade, será que o referido político defende a liberdade quando, por exemplo, fala da liberdade de escolha das pessoas se vacinarem contra a Covid? Pode-se dizer que não. As pessoas serem livres para escolher se vacinarem ou não significa permitir que as pessoas tomem uma decisão muito danosa para os outros, a de não se vacinarem. Quanto mais pessoas vacinadas contra a Covid, melhor, pois a partir de certa porcentagem, além delas se protegerem, a totalidade das pessoas vacinadas acaba por proteger os não vacinados. Além disso, não se vacinar significa poder pegar a Covid com uma maior possibilidade de desenvolvê-la na sua forma mais grave e de passá-la para as outras pessoas. Algo que é substancialmente diminuído caso esteja vacinado. Não se vacinar leva a muitos danos a terceiros. Considerando Mill, defender a liberdade de se vacinar não é defender a liberdade, e por isso,
o referido político não defende a liberdade. Isaiah Berlin entende a liberdade como se fossem duas coisas distintas, as chamando de liberdade negativa e liberdade positiva. A distinção entre ambas as liberdades está nos fatores que envolvem a pessoa. Enquanto a liberdade negativa leva em consideração fatores externos, a liberdade positiva tem em conta os fatores internos. Para entendermos melhor essa diferença e do que se trata cada uma, comecemos pela liberdade negativa. Por liberdade negativa, ele a entende como a ausência de coerção, onde a coerção é a existência de alguém nos forçando a agir de certa maneira ou nos impedindo, restringindo de agir de certa maneira. Se ninguém nos coage, então somos livres, ou seja, uma pessoa é livre na medida que não há impedimento das suas ações. Por exemplo, se não estamos presos, nosso passaporte não está confiscado ou podemos ter um relacionamento homossexual sem correr o perigo de sermos processados judicialmente, então somos livres. Simples assim. Seguindo adiante, por liberdade positiva, ele tende à possibilidade ou o fato de uma pessoa agir de modo a ter controle da sua vida. Ou seja, uma pessoa é livre se realmente faz aquilo que objetiva. A liberdade positiva, portanto, permite que as pessoas se autorrealizem através das próprias ações que escolheram para a sua vida. Por exemplo, uma pessoa que sofre de alcoolismo, ao gastar suas economias com uma quantidade absurda de bebidas alcoólicas, não é uma pessoa livre, pois agiu assim no impulso. Aliás, por ser alcoólatra, tal pessoa é praticamente escrava dos seus impulsos. Ou seja, essa pessoa não é livre na sua ação de comprar bebidas alcoólicas. Olá pessoal, suave na nave? Meu nome é Franco Willis, sou licenciado em Filosofia pela UFAM e também sou o faz-tudo desse podcast. Bom, este é o terceiro episódio da segunda temporada do Esclarecimento, em que trato de filosofia política. Em relação às referências que embasam esse episódio, as principais são o capítulo Filosofia Política, do livro Problemas Filosóficos, uma Introdução à Filosofia. Aliás, o capítulo é de autoria do Everton Maciel, né? Além disso, a outra referência é o capítulo Liberdade Positiva e Liberdade Negativa, do livro Textos Selecionados de Filosofia Política. Aliás, o capítulo é de autoria do Ian Carter. Caso queira saber de todas as referências, basta conferir o post do episódio no site do podcast. Além disso, eu gostaria de agradecer as contribuições financeiras de Felipe Weise, Laira Maressa, Camila Russo e Paloma Coelho. Caso deseje apoiar esse podcast, faça uma doação em um valor qualquer ou assine o podcast a partir de R$5. Só ir no link de Financie do site do podcast para saber mais. Por fim, não deixe de nos acompanhar. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast ou nos seguindo nas redes sociais. No Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo. E no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.